Existe vacina para coronavírus? Olha, é uma pergunta muito boa essa sua. Coronavírus, nós inclusive iniciamos o último programa falando sobre o coronavírus, né? Há uma semana eu estava nos Estados Unidos e recebi a notícia do início dessa epidemia lá nos Estados Unidos, né? Então realmente houve um pânico muito grande entre as pessoas, todos comprando gel antisséptico na farmácia e passando gel antisséptico, evitando o contato físico por causa desse vírus. Mas esse vírus realmente ele parece que está ficando mais restrito à China, né? Apesar de já haver vários países que já têm casos de coronavírus, mas esses países estão agindo de forma bastante eficaz no controle desses pacientes, fazendo com que esses pacientes fiquem em quarentena em suas casas. Os Estados Unidos parece que já tem um outro caso, o Canadá também, alguns outros países. A OMS ela decretou situação de emergência para o coronavírus, mas o Brasil ainda não tem nenhum caso confirmado até agora, a não ser que eu esteja desatualizado, depois eu vou dar uma olhada no noticiário. Mas realmente é um vírus que a gente precisa estar preparado, né? Então, só fazendo um pequeno resumo, antes de te falar sobre vacina de coronavírus, a higienização das mãos é a principal técnica para evitar o coronavírus, né? Porque a sua mão contaminada, quando você leva a mão contaminada às mucosas, seja no olho, aqui no olho, na boca, seja em outras regiões do corpo também, como nas mulheres na vagina e também em todas as pessoas no ânus, então esse vírus pode penetrar facilmente pelas mucosas e pode infectar o paciente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é sempre higienizar as suas mãos, tá? Porque você mata esses vírus, essas bactérias e consequentemente você evita então a transmissão desses agentes, né? Outra situação é evitar também tomar em copos que sejam reutilizáveis, né? E se aquele copo for reutilizado, que ele seja muito bem lavado. Então, se você realmente está passando por uma situação dessa, não pegue um copo que foi usado por uma outra pessoa, coloque o refrigerante ou o seu refresco ou água e tome nesse mesmo copo, porque você pode pegar o vírus, tá? Evitar também ambientes fechados. Falamos muito sobre a questão de cinemas, teatros, igrejas, né? Até pela questão das pessoas cantarem nas igrejas, que eu acho muito bonito. Eu acho que realmente que louva a Deus através do canto. E quando eu falo igrejas, instituições religiosas em geral, né? Não somente igrejas cristãs, né? Mas instituições religiosas em geral, e até sugerir aos líderes religiosos a mudarem a sua liturgia, diminuírem bastante os cânticos, evitarem também aquele abraço fraternal, que é muito bom, que eu acho espetacular, mas nesse período evitar aquele abraço fraternal, evitar aquele contato de beijo e tal, até realmente passarmos o perigo e podermos viver nossa vida de forma adequada, né? Não deixar de ir à igreja, mas que a liturgia ela seja mudada para que não haja esse aumento da transmissão, tá? Em relação à vacina contra o coronavírus, não há vacina ainda contra o coronavírus, infelizmente, tá? É um problema complicado. Caso suspeito de coronavírus por estado, Daniel botou aqui, muito bom, Daniel, obrigado, hein? Então nós temos aqui o Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 1 no Paraná e 2 no Rio Grande do Sul, mas são suspeitos, não tem nada ainda confirmado. Lembrando que os sintomas do coronavírus são sintomas muito semelhantes com viroses comuns, né? Só que o índice de mortalidade é bem maior do que uma gripe, por exemplo, dependendo da gripe, né? Ok? Então, não existe vacina ainda contra o coronavírus. O coronavírus é uma doença que não tem proteção. Mas o que eu oriento ao paciente fazer é se vacinar de todas as doenças respiratórias possíveis, aonde existe vacina, tá? Por quê? Porque o vírus, quando ele entra em contato com o pulmão da gente, ele mexe com o sistema imunitário e deixa o pulmão desguarnecido, enfraquecido em relação a bactérias e vírus oportunistas. Então, muitas das vezes você pode observar isso às vezes com um amigo ou com um conhecido, aquela pessoa que pegou o vírus da gripe, né? E a gripe evoluiu para uma pneumonia. Ou seja, a pessoa iniciou o vírus da gripe e essa gripe criou um ambiente de imunidade baixa no ambiente imunitário das vias respiratórias e uma bactéria, então,
penetrou nessas vias respiratórias e criou então um quadro de pneumonia. Então, o que eu oriento que todos façam? Vacinem-se da gripe. Muito importante se vacinar da gripe. Apesar do coronavírus não ser o vírus influenza, mas a partir do momento que você se vacina da gripe, você já acaba criando uma certa imunidade paralela reativa ao vírus coronavírus. Tá? Então a vacinação da gripe é muito importante. Lembrando que nós temos 2 tipos de vacinas, a vacina trivalente e a vacina tetravalente. A vacina trivalente, o SUS ele aplica gratuitamente a toda a população, mas se você tiver condições de fazer a tetravalente, onde você tem o vírus H1N1, H3N2, o vírus Victoria e o vírus Yamagata, que são vírus da gripe, vírus influenza, faça a vacina tetravalente em clínicas particulares. Existem também as vacinas preventivas contra pneumonias, como eu havia falado para você. O vírus ele mexe no sistema imunitário, podendo levar como infecção oportunista um quadro de pneumonia. Então, o que eu oriento? Se você por acaso tiver condições, vacine-se contra a pneumonia. As vacinas, vacina pneumocócica 13 valente conjugada, onde você tem 13 tipos de sorotipos, e a vacina pneumocócica 23 valente polissacarídica, tá? Que é uma outra vacina muito importante. É lógico, tendo a orientação do seu médico, porque precisa haver um intervalo entre a 13 valente e a 23 valente, para que você tenha uma resposta imunitária adequada. Uma outra vacina também que é bastante indicada em crianças e pacientes idosos e com depressão é a vacina contra a bactéria Haemophilus influenza. O Haemophilus influenza é uma bactéria que causa pneumonia, que pode causar sinusites e outros tipos de problemas. Então, se você fizer o uso da vacina contra Haemophilus influenza, principalmente se você fizer parte do grupo de risco, que são crianças, idosos e pacientes com imunodeficiência, é indicado você então usar essa vacina para se proteger. Existe uma outra vacina também chamada tríplice bacteriana acelular. Essa tríplice bacteriana acelular ela tem difteria, tétano e pertussis. Pertussis é aquela bactéria que causa a coqueluche. Então, quando a gente se vacina para questões respiratórias contra se vacina da Refortrix contra a coqueluche, é justamente para evitar um problema respiratório causado pela Bordetella pertussis, que vem a levar a doença chamada coqueluche, que causa muitas das vezes falta de ar, aquelas tosses em salvas horrorosas, uma agonia muito grande, né? Você que é pai e mãe, você pode ter tido essa experiência com seu filho, ele acordar durante a noite com uma falta de ar muito intensa, com aquele estridor, aquela dispneia importantíssima, que você leva ele correndo para a emergência. Isso já aconteceu comigo, tá? Apesar de ser médico. Então, já tive um filho já que acordou assim. Tivemos que levar imediatamente para a emergência para fazer um oxigênio e fazer também uma nebulização com broncodilatador, tá bom? Para poder recuperar. Mas se vocês puderem se vacinar desses tipos de germes, já é uma grande ajuda para o coronavírus não complicar e não evoluir para doenças respiratórias mais graves, tá? Isso não é uma ajuda. Isso não tira totalmente a possibilidade do coronavírus virar uma doença grave. Tá? Não tem como garantir que ele não vai virar uma doença grave. Mas, pelo menos, tecnicamente, teoricamente, o uso dessas vacinas evita, ou pelo menos ajuda a evitar que o paciente tenha uma complicação de doenças respiratórias com infecções bacterianas, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, muito boa, excelente. Compartilha essa pergunta, curte essa pergunta, porque se você compartilhar, o algoritmo do Google vai entender que o vídeo é de relevância, tá bom? E vai ajudar muita gente que não tem essa informação valiosa, a informação da prevenção, ok? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.